Eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra que está em João, no capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo de número 4. Porque é muito bom que nós tenhamos essa consciência de que todos nós um dia estaremos diante de Deus. E a forma como vamos estar é muito importante. Então, eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só alguns versículos, mas eu vou compartilhar essa história com você. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 3. E ele, Jesus, deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como, sendo tu judeu, me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos." Respondeu-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, tu não tens com que tirá-la, o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado?" Respondeu-lhe Jesus: "Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna." Disse-lhe Jesus, ou disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai, chama o teu marido e vem cá." Respondeu a mulher: "Não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Só até aí nós vamos compartilhar um pouquinho do que Deus tem para dizer. Feche os seus olhos por um instante. Pai, eu te peço nessa hora, Senhor, que o teu Santo Espírito fale muito mais do que eu, e que a tua palavra encontre lugar nos corações. No nome de Jesus, amém. Irmãos, essa palavra aqui, ela é muito conhecida, é uma história fantástica e é uma história clássica da Bíblia. A mulher samaritana. Todos nós, até pela Bíblia e pela história, sabemos que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Os samaritanos eram um povo todo misturado, era uma mistura de raças com judeus. No livro de Reis, se eu não me engano, em 2 Reis, um rei que havia tomado aquela região levou cativas 10 tribos do Reino do Norte, da qual Samaria era a capital. Mandou povos, diversos povos, e esses povos vieram e moraram ali em Samaria. E eles tomaram mulheres judias, e os homens judeus tomaram mulheres estranhas, e formaram uma meia raça, se é que poderia dizer assim. Claro que isso é naquele tempo, hoje já não temos mais isso, mas os judeus, aqueles homens muito cheios de lei, muito cheios de regras, eles
diziam que os samaritanos eram meia raça, que os samaritanos não podiam ter comunhão com eles, e os samaritanos também não gostavam deles por esse motivo. E aí, Jesus deixa a terra onde ele estava, ele deixou a Judeia, porque estava tendo ali alguns batismos, houve uma conversa. Se você pegar no primeiro versículo do capítulo 4, você vai ver que os fariseus, eles ouviram dizer o que Jesus havia feito ou estava fazendo, e por isso suscitou ali uma inveja, alguma coisa com relação ao que Jesus fazia. E também houve um pequeno desentendimento, porque os discípulos de João Batista começaram a dizer, bom, o Jesus está batizando mais do que João Batista. E a Bíblia deixa bem clara que não era Jesus quem batizava, mas eram os discípulos. Mas, de qualquer forma, eles queriam dizer assim, a igreja de Jesus está crescendo mais do que a igreja do pastor João. Tem alguma coisa errada com esse negócio. E aí, a Bíblia diz que Jesus deixa a Judeia e volta para a Galileia. E usa um versículo muito interessante. E era-lhe necessário passar por Samaria. Ora, Samaria era um lugar que eles não se davam bem. E era-lhe necessário passar lá, não porque ele tinha negócios para resolver, não porque ele tinha coisas para fazer, mas eu creio que da mesma forma que é necessário para ele passar aqui hoje e ter um encontro com você, ele passou naquele dia porque ele teria um encontro com uma mulher samaritana. A Bíblia diz que ele chegou naquela cidade chamada Sicar, e era perto das terras onde Jacó, o pai da nação de Israel, tinha cavado um poço e dado ao seu filho José. E ali existia uma fonte de águas. Jesus chega cansado da viagem, e quando a Bíblia diz que Jesus estava cansado, mostra toda a humanidade de Cristo, deixando claro que ele era Deus e que ele era homem ao mesmo tempo. Então ele chega cansado da viagem, se assenta ali junto à fonte, e talvez num bate-papo com os discípulos, ele diz assim, faz o seguinte, vão na cidade comprar ali uma comida, eu vou ficar por aqui, vocês compram lá na cidade e voltam aqui. E ele fica por ali, não porque ele não pudesse ir para a cidade comprar comida, mas é porque na sua onisciência, no seu saber, ele sabia que alguém viria ali. Jesus não precisava de água. Como ser humano, sim, mas como Deus, não. E Jesus estava ali, era meio-dia, ou quase meio-dia, sol alto, horário que ninguém vem na fonte. Os samaritanos vinham à fonte de manhãzinha, ou à tardezinha. Aquela mulher veio ao meio-dia. Por que ela veio ao meio-dia? Nós vamos saber daqui a pouco. Ela veio, e Jesus vê a mulher, eu acho que ela ignorou Jesus, porque pelas vestes ela via que era um judeu. E Jesus pelas vestes via que ela era uma samaritana. E ela chega para tirar água, e quando ela começa a tirar água, Jesus olha para ela e fala assim, mulher, me dá um pouco da água. A mulher olha para ele com desprezo e diz assim, que negócio que é esse? Como você está me pedindo água? Você é judeu, rapaz, você não tinha nem que dirigir a palavra a mim. E Jesus então, sem nenhuma cerimônia, sem nenhum problema em falar com aquela mulher, diz para ela assim, se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem é o que fala contigo, quem é o que te pede, dá-me de beber, não seria eu que estaria pedindo, seria você que pediria para mim água, e eu te daria água viva. A mulher olha para ele assustada, porque ela dá uma olhada em volta, olha para a mão dele, olha para perto dele, e diz assim, eu não estou vendo jarro, eu não estou vendo corda, o poço é fundo, esse cara é meio doido, ele só pode estar fora de si. E ela diz assim, Senhor, tu não tens nem com que tirar água, e está dizendo que vai me dar água, de onde vai sair água viva? O poço é fundo. E aí ela lança em rosto dele e diz assim,
Por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou o poço? Eu quero trazer essa palavra para a realidade de hoje. Essa mulher, ela conversou com Jesus. Jesus estava naquele lugar só por causa dela. Jesus passou naquele lugar só por causa dela, porque ele sabia que ela estaria ali. Eu quero profeticamente nessa manhã dizer que Jesus também sabia que você estaria aqui. Que Jesus sabia que você viria aqui hoje. E ele então conversa com ela e fala com ela e diz: olha, me dê alguma coisa de beber. Jesus usa algo do nosso dia a dia, do comum, para falar conosco. Jesus não vai fazer mirabolâncias para falar contigo. Jesus não precisa fazer grandes coisas para falar contigo. Ele vai falar contigo no simples e no usual. E essa mulher então, como eu disse, fala: mas você é judeu, rapaz. Essa mulher olhou as diferenças. Ela olhou só para o fato dele ser judeu. E muitas vezes nós procuramos as diferenças nas pessoas. Jesus, a despeito de conhecê-la, não jogou na cara dela nada de cara. Não falou nada para ela de quem ela era. Nós sim procuramos os defeitos nos outros. Ela olhou para Jesus e disse: você é judeu. Era um defeito ser judeu. Para ela, samaritana, sim. Apesar de todos os defeitos dela, ela estava apontando dele. Na visão dela. Não parece algo que a gente conhece no nosso dia a dia? Apesar de todos os defeitos dos outros, os nossos, nós apontamos os dos outros. E muitas vezes nós não desenvolvemos relacionamentos, não fazemos coisas maiores do que poderíamos fazer sozinhos, porque nós sempre temos algo para apontar na vida do outro. O outro sempre está errado, o outro é sempre ruim, o fulano não presta, esse aí é por causa disso, aquele é por causa daquilo. Criamos todas as diferenças e foi o que essa mulher fez. Ela não quis conversa com Jesus, mas ele continuou a conversa. Ele diz: olha, se você conhecesses, ou se tu conheceras o dom de Deus. Eu quero falar só um minutinho sobre o dom de Deus. O dom de Deus, ele traduz-se numa palavrinha pequenininha, chamada graça. O dom de Deus, ele não olha a cor, ele não olha a raça, ele não olha a posição social, ele não olha nada. O dom de Deus foi derramado sobre todas as pessoas através de Jesus Cristo de Nazaré. O dom de Deus alcança o mais ímpio dos pecadores. E o dom de Deus alcança aquele que se julga ser muito bom. Porque tem as pessoas que dizem: eu não faço nada errado, eu só vivo a minha vida, eu só faço bem, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, e eu vivo numa boa, então para que eu preciso disso? A graça de Jesus, ela alcança tanto o ruim quanto aquele que se acha bom, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Se não fosse por esse dom de Deus, nenhum de nós teríamos condições nem de estarmos vivos. Porque a graça e a misericórdia do Senhor andam juntas. A graça é um favor imerecido, é aquilo que você não merece. É receber de Jesus aquilo que você não merecia. E a misericórdia é não receber aquilo que você merecia. Pela graça, a Bíblia diz que nós somos salvos. E pelas misericórdias do Senhor, que são novas a cada manhã, a Bíblia diz que nós não somos destruídos. A graça dele nos alcança. Esse é o dom de Deus. Jesus falou: se você conhecesse a graça, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que fala contigo, porque Jesus, de alguma forma, estava vendo lá já o seu futuro. Ele sabia que ele ia salvar a humanidade, ele sabia que ele ia se derramar pela humanidade. E ele diz assim: se você soubesse quem sou eu, se você me conhecesse. Sabe por que nós vamos de mal a pior muitas vezes na vida?
Porque nós não conhecemos o dom de Deus, porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Porque nós conhecemos muito pouco de Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Ele disse assim: se você me conhecesse, você me pediria, e eu te daria água viva. A mulher olha para Jesus e diz assim: água viva? Rapaz, eu estou vendo aqui que você não tem. Ela não tinha visão espiritual nenhuma, e assim somos nós muitas vezes. O Senhor coloca oportunidades na nossa frente, e alguém diz assim: isso aí é só mais um papo de crente, isso aí é só mais um papo de alguém que está vislumbrado com uma religião. Não, isso não é religião. Deixa eu te dizer, a religião escraviza, a religião prende, a religião traz coisas horríveis para a humanidade. Mas Jesus veio para libertar. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para trazer liberdade. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O bom é que ele se apresenta: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando nós conhecemos o dom de Deus, quando nós conhecemos Jesus, nós encontramos liberdade. Ela só via o material, ela só via aquilo que ela conseguia ver. Você não tem jarro, você não tem corda, o poço é fundo. Deixa eu te dizer uma coisa: não importa o quão profundo seja o poço em que você se meteu, não importa o quão profundo seja esse poço para sair água, se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer Jesus, o Salvador, você terá a sua vida mudada, porque Ele não precisa nem de jarro e nem de corda. Ele é e faz em nós uma fonte de águas vivas. Onde tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Ela só via Jesus como um homem simples. Primeiro, ela viu Jesus como um judeu. Você é só um judeu. Depois ela viu Jesus como um homem comum, que não podia fazer nada além daquilo que o pai Jacó havia feito. Aliás, ela compara Jesus com Jacó e diz assim: você é maior que Jacó? Você é maior do que o nosso pai? Ela ainda diminui Jesus, coloca ele num patamar menor do que Jacó. E aí Jesus responde para ela: todo aquele que beber desta água, da água desse poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É interessante que daqui a pouco eu termino essa frase de Jesus, mas ela olha para Jesus e diz assim: Senhor, me dá dessa água aí. Ela foi materialista. Ela tinha suas razões. Ela tinha os seus motivos para pedir essa água para Jesus. Na cabeça dela eu não sei o que passou, mas talvez ela pensou de um jarro mágico que ia jorrar água dentro da casa dela todo dia. Ela não precisaria vir mais ao meio-dia tirar água. E eu falei logo no início que as mulheres vinham de manhã e vinham à noite. Meio-dia não era hora de ninguém tirar água, por isso que ela veio sozinha. Por que será que essa mulher vinha ao meio-dia? A Bíblia não diz, mas nós entendemos que essa mulher tinha um problema moral na sua vida. Essa mulher, ela não podia vir com as outras mulheres, porque as outras mulheres com certeza olhavam torto para ela. Assim é a vida de alguns homens e algumas mulheres. Andam num caminho tão errado, num caminho tão estreito, talvez não porque queiram, mas porque caíram numa armadilha. Porque caíram num estilo de vida que não conseguem mais sair. E aí todo mundo olha torto, todo mundo aponta, e assim era essa mulher. Ela evitava as outras mulheres, ela vinha no horário que ninguém via, horário horário de sol alto. Quantas vezes nós temos que nos expor a algumas coisas para não estarmos junto com outras pessoas, porque se nós estivermos, alguém vai estar olhando torto. Essa mulher estava nessa situação e Jesus disse assim: olha, se todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. De veras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A mulher começa
a receber de Jesus alguma dica de quem era ele, e ela ainda não pegou, ela ainda não conseguiu entender. Ela fala: me dá logo dessa água aí, eu não quero mais vir aqui tirar água não. Esse negócio de ter que vir meio-dia, esse negócio de se eu vir de manhã ou vir à noite eu vou ser discriminado, eu estou cansada desse negócio. Eu quero um negócio que funcione lá dentro da minha casa. Assim são alguns tipos de pessoas. Elas acham que podem viver de uma fonte que brota dentro da casa delas. Está cheio disso hoje, gente. E elas perdem a oportunidade de estar em comunhão com os irmãos. Quer saber, pastor? Eu não preciso ir em igreja coisa nenhuma. Eu tenho a internet. A internet é uma maravilha, porque eu ligo lá e pego a pregação que eu quiser, de quem eu quiser, do tipo que eu quiser. Eu tenho a televisão, lá na televisão tem os pastores, domingo à tarde, domingo de manhã, domingo o dia inteiro tem gente pregando em português, inglês, francês, espanhol. Tem canal para quem quiser, do jeito que quiser. Para que eu vou para a igreja? Veio o escritor aos Hebreus falando assim: olha, não deixa de congregar. Não deixa a sua congregação. Não deixa de estar na casa de Deus. Porque aqui você recebe alimento. Aqui você recebe a comunhão dos irmãos. É aqui onde você recebe força para caminhar. Ovelha sozinha vira petisco de lobo. Para de querer caminhar sozinho. Essa mulher falou assim: agora meu problema está resolvido. Eu não preciso mais vir aqui na fonte. Não preciso mais passar vergonha. Aí Jesus, com toda a sutileza, com todo o amor, diz assim: vai lá buscar o seu marido e volta aqui. Eu vou te dar essa água. Eu quero lhe dar essa água, mas vem com o seu marido. Ela olhou para Jesus e eu acredito que com um olhar de tristeza, e diz assim: eu não tenho marido. Mas Jesus, ele fez algo, irmãos, que é difícil nas pessoas hoje, mas Jesus fez. Ele mostrou o pecado dela, mas não acusou a ela. Hoje nós mostramos o pecado, acusamos, condenamos, crucificamos, julgamos, fazemos tudo com a pessoa. Jesus foi muito discreto, mas ele disse assim: você disse muito bem, você foi verdadeira. Eu gostei disso em você. Você disse que não tem marido, e é verdade. Mas deixa eu te dizer, você já teve 5 maridos. E o sujeito com quem você está vivendo agora não é seu marido. A mulher levou um susto. O Senhor, vejo que tu és profeta. Mas ela não quis continuar nessa conversa. Essa conversa era muito difícil. Você sabe por que essa conversa é difícil? Porque é fácil eu acusar o meu irmão. Mas quando eu tenho que olhar para mim mesmo, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Quando Jesus expõe a nossa falha, quando Jesus expõe o nosso pecado, parece que a gente fica com tanta vergonha porque a exposição é tão clara. Vejo que és profeta. Mas mudando de assunto, Jesus, olha, os nossos pais, olha que ligeira, os nossos pais adoraram nesse monte aqui, o Monte Gerizim. Mas vós, os judeus, dizeis que é lá em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O que o senhor acha, Jesus? Ela foi exposta só para Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não acusa ninguém. Quando Jesus expõe o seu pecado, não é para te acusar, é para te libertar. Quando Jesus expõe a sua ferida, não é para pôr o dedo lá e apertar, é para curar, é para derramar bálsamo. O nosso Deus, ele tem o cuidado de trabalhar e de transformar a vida com toda a cautela, para que você não se quebre. O Senhor, ele não quer quebrar você, ele quer refazer você, ele quer restaurar a sua vida. E aí ele diz assim, Jesus pega o gancho dela: é aqui em Samaria ou em Jerusalém? O que o senhor acha, Jesus? Jesus pega o gancho dela e fala assim: mulher, se você crê, deixa eu te dizer uma coisa, a hora é chegada.
E não é nem aqui e nem em Jerusalém que nós devemos adorar o Pai. Aí eu acho que a cabeça dela ficou mais confusa ainda. Sabe por quê? Porque a nossa visão de adoração é só num lugar. Pastor, eu vou à igreja no domingo, tá? Ah, vamos lá adorar a Deus, vamos lá adorar a Deus. E nós criamos essa questão, nós criamos essa visão de adoração de domingo na igreja. E aí entramos dentro de uma religião e vamos todo domingo sem falta à igreja, porque nós temos que adorar a Deus. Mas Jesus, ele queria que nós entendêssemos que a adoração, ela vai muito além de um momento na igreja. A adoração, ela é algo contínuo na nossa vida. Que o templo agora não é mais de 4 paredes com telhado. O templo agora é o Espírito Santo habitando em nós. Nós passamos a ser templo do Espírito. Mas Jesus disse assim, olha, não vai ser nem aqui, nem em Jerusalém. Vós, os samaritanos, adorais o que não conhecem. Está cheio de gente adorando o que não conhece. Poderia falar sobre isso aqui, mas não vou seguir nesse caminho. Quantas pessoas estão adorando algo que não conhecem? Ah, não tem problema, desde que fale de Deus, todos os caminhos levam a Deus. E pregam isso e vivem isso, e não é verdade. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas vocês dizem que devemos adorar aqui, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. E aí, quem vê, pensa que Jesus está se engrandecendo em cima dela. Porque nós, os judeus, sabemos que a salvação vem dos judeus, então nós adoramos o que conhecemos. Nós adoramos um Deus que nós conhecemos. Nossos pais falaram, nossos avós falaram, nossos bisavós, tataravós. Então nós conhecemos, é aquela velha história da religião. Não, Jesus, claro que eu conheço Jesus. Meu pai era, meu avô era, meu bisavô era. E assim, eu vou morrer assim, porque a minha família inteira tem essa tradição. E acha que conhece. Jesus coloca isso bem claro aqui. Ele fala, vocês não conhecem. Nós conhecemos, porque a salvação vem da gente. É nossa cultura, já vem muito tempo. Ele diz, mas vai chegar uma hora, e está chegando agora. Uma hora em que não vai ser lá, não vai ser cá, não vai ser judeu, não vai ser samaritano, não vai ser nada. O Pai, o próprio Deus, Ele vai procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é a sua religião. Não é o que o seu pai foi, o que sua mãe foi, o que seu avô foi, o que o seu bisavô foi. É aquilo que está dentro do seu coração que conta para o Pai. Aí, essa mulher, ela fica num lugar que ela fala assim, olha, a gente sabe, os samaritanos sabemos, nós samaritanos sabemos, que a salvação vem dos judeus. Dá para o senhor explicar esse negócio aí? O Messias vem dos judeus. E Jesus olha para ela e fala assim, sou eu. Eu que falo contigo. Irmãos, a melhor coisa que há em Jesus é que quando nós o procuramos, quando nós procuramos saber quem Ele é, conversamos com Ele, somos sinceros com Ele, Ele se revela a nós. Jesus não é aquele Deus que se esconde, que cheio de mistérios, não. Jesus é um Deus que quando você entra na presença dEle, se você procurar saber quem Ele é, se você procurar saber sobre Ele e o que Ele pode fazer em você, Ele se revela a você. Essa mulher, ela não conhecia, ela não sabia, mas ela começou a bater papo com Ele. E quando a gente quer conhecer alguém, a gente começa a bater papo. Quando a gente quer conhecer mais sobre a vida de alguém, a gente visita. A gente vai na casa, a gente começa a conversar. Tem amizades tão curtas que são tão fortes ou mais do que amizades longas. Porque você teve mais intimidade, porque você pegou mais intimidade no relacionamento, porque você começa a conversar, começa a interagir, começa um a ajudar o outro, e isso fortalece. Assim é com Jesus. Quando você chega na presença dele, você pode falar, e hoje isso aí para mim parece tudo balela.
eu não acredito nem na Bíblia, eu não sei nem o que esse homem está falando. Você pode dizer o que você quiser, mas se você for sincero com Deus e disser assim, Jesus, ou Deus, eu não sei certo qual é o caminho. Como ela não sabia? Eu não sei certo onde ou o que eu devo adorar. Como ela não sabia? Eu estou perdido, eu estou com uma carga de pecado tão grande, olha. Eu não tive 5 maridos nem 5 mulheres, mas se o meu vizinho soubesse o que eu já fiz, eu teria vergonha de morar do lado dele. Se a minha esposa soubesse o que eu já aprontei na vida, eu tinha que achar um buraco e me esconder, porque ela é brava, ela ia me matar. Se o meu esposo soubesse, e a gente é cheio dessas coisas, mas quando você chega diante de Jesus, não importa se você já teve 5 maridos ou 5 mulheres. Não importa se aquele ou aquela com quem você está vivendo agora não é seu. Se você começar a conversar com Jesus, Ele expõe o seu pecado para você, não para os outros. E Ele apresenta a você a cura. Ele diz, eu sou Deus e eu tenho a fonte da água viva. Quando ele diz assim, olha, eu farei brotar em você. Eu farei. Ele diz aqui, no versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus estava dizendo assim, olha, não importa o que você fez. Se você beber da água que eu der, você terá salvação. Tem gente que vive debaixo de um peso de pecado tão grande, culpa, peso na consciência, que fala assim, para mim não tem mais jeito. É mentira do diabo. Se você conhecer Jesus, você vai ver que tem jeito. Se você conhecer Jesus e falar com Ele, e abrir a sua vida para Ele, explicar para Ele com sinceridade, quando Ele expor, vai ser para curar, vai ser para lavar e vai ser para te dar vida eterna. Ele se revelou a ela, sou eu quem falo contigo. E aí, Ele está falando com ela, chegam os discípulos, todo mundo... Que é isso? Jesus falando com a samaritana. Ficaram maravilhados. Mas aí, nenhum deles perguntou. E aí, essa mulher fez uma coisa interessante. Já estou terminando. Essa mulher, no versículo 27, chegam os discípulos. E no versículo 28, a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro e foi à cidade dizer ao povo. Ela deixou o seu cântaro. Essa mulher, no começo da conversa, ela falou que Jesus não tinha cântaro. Ela falou que Jesus não tinha corda, que o poço era fundo. E depois que ela teve um encontro com Jesus, ela esqueceu tudo. O negócio dela não era mais com cântaro, não era mais com corda, não era mais com poço. Agora ela queria era água viva. Jesus já tinha entrado no coração dela. Jesus já tinha tocado a vida dela. Quando nós temos um encontro com Jesus, nada mais do nosso passado, do nosso presente, da nossa vida de sujeira, ou da nossa vida de pecado, importa. Deixamos tudo, porque sabemos que esse é o Cristo. Ela vai... Chega na cidade dela correndo e fala, vinde. Antes ela estava com vergonha de estar no meio do povo. Agora ela vai para o meio do povo. E começa a dizer, vem aqui, eu encontrei um homem. Porventura não é este o nosso Salvador? Porventura não é ele o Messias, o Cristo? E eles saíram todos da cidade correndo e foram lá ter com Jesus. O negócio é que quando Jesus entra na sua vida, você pode ter vivido na solidão por muito tempo, mas quando Ele entra, Ele vai fazer você viver em harmonia. Ele vai fazer as pessoas ouvirem você. A sua palavra vai voltar a ter crédito. Porque antes, aquela mulher era só uma pobre, desgraçada prostituta. Agora, ela vem e apresenta com tanta autoridade
não teria eu encontrado Cristo? Vem aqui ver, vem comigo, vamos ver o Cristo. Uma das coisas que Jesus faz em nossa vida, quando Ele entra na nossa vida, nós não conseguimos mais segurar só para nós. Quando Jesus entra, Ele faz uma mudança tão completa que eu e você não conseguiremos mais segurar só para nós. E aí, Jesus dá uma palavra ali para os seus discípulos. Os homens daquela cidade vão até Jesus. Levam Jesus até lá, na cidade. Jesus começa a compartilhar. E aí a Bíblia diz no versículo de número 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Porque ela disse, olha, ele disse-me tudo o que eu tenho feito. E aí, vindo ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. E diziam à mulher, já não é pelo que, ou pelo teu dito, ou pela tua palavra que nós cremos. Agora nós mesmos ouvimos falar, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter ouvido já muitas coisas. Você pode ter ouvido já muita gente falar de Jesus. Você pode ter ouvido já muitas coisas a respeito de Jesus. Mas quando você conhecer a palavra dele, essa é a que transforma. Pastor, já me falaram tanta coisa, pastor. Já me prometeram tanta coisa que não se cumpriu. Porque provavelmente não foi Deus que prometeu. Quando nós conhecemos a palavra dele, essa palavra dele nos transforma. Esses homens disseram para ela, agora não é mais a tua palavra. Não é mais o teu testemunho que nos convence. Agora é pela palavra de Jesus. Agora é pela palavra de Deus. Muitos já podem ter errado com você. Muitos já podem ter falado coisas e prometido coisas e acusado coisas e te acusado de coisas em nome de Deus. Mas o Senhor não nos expõe ao ridículo. O Senhor não nos expõe à vergonha. O Senhor, Ele entra para nos perdoar. Ele disse, vinde a mim todos vós os que estáis cansados e oprimidos, como essa mulher estava, e eu vos aliviarei. Não existe peso do pecado para Jesus, porque Ele levou todo o nosso pecado na cruz do Calvário. Não existe doença espiritual para Jesus, porque pelos seus ferimentos, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e o Criador de todas as coisas. E quando nós conhecemos esse Jesus pessoalmente, quando Ele se apresenta a nós pela sua palavra, quando nós conhecemos a palavra de Jesus, ela nos transforma. O meu conselho, a minha palavra para você hoje, deixe essa palavra penetrar no seu coração. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Ele fazer a transformação que você tanto deseja na sua vida. E Ele vai mudar você. Ele tira a vergonha do seu pecado. Ele tira a vergonha da sua nudez diante da sociedade. E coloca em você vestes santas. Vestes diferentes. Essa mulher nunca mais foi a mesma mulher. Essa mulher foi transformada. Antes ninguém falava com ela, porque era vergonhoso falar com uma prostituta. Agora alguém vem e fala assim, olha, agora que você nos apresentou, não precisa mais nem você falar nada. Agora a gente já tem Jesus, a gente já sabe que Ele é o Salvador. Se você sabe que Jesus é o Salvador, não espere, não demore. Jesus quer mudar a sua história. Feche os seus olhos, por favor. Se você quiser, se você sente que o Senhor te chama para um compromisso, você pode só falar com Ele nesta hora. Você pode só convidá-lo para entrar no seu coração e se revelar a ti. Você não precisa de muita coisa. Você precisa crer.
você precisa saber que Ele é quem pode mudar a sua história. E que Ele quer mudar a sua história. Você não precisa de muita coisa, você só precisa abrir o seu coração. E dizer para Ele das suas dificuldades. E mesmo sabendo de todas as suas falhas, o Senhor não te chama pelo teu pecado. Mas Ele restaura a sua vida. Porque Ele te ama e Ele quer te salvar. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra foi falada, a Tua palavra foi pregada. Eu te peço, Senhor, que o Senhor trabalhe nos corações nessa manhã. Que cada um de nós saiamos daqui com a responsabilidade e com o entendimento de que o Senhor não está procurando alguém com muita religiosidade. Que o Senhor não está procurando um local específico a não ser o nosso coração. Para morar e para fazer morada nele. Senhor, perdoe os pecados daqueles que decidem a sua vida por Ti. E trabalhe no nome de Jesus, ó Deus, mudando vidas e restaurando corações. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.